Essa investigação da polícia, portanto, encontrou um pouco mais de R$1 milhão durante uma busca e apreensão contra um agente da própria corporação. Da própria corporação quer dizer, a Polícia Federal, durante a investigação, numa operação de busca e apreensão, achou mais de R$1 milhão na casa de um agente da própria Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal sobre a fraude no INSS, que eu apelidei de fraudão, né? Teve o mensalão, o petróleo, agora tem o fraudão, né? Essa investigação da polícia, portanto, encontrou um pouco mais de R$1 milhão durante uma busca e apreensão contra um agente da própria corporação. Da própria corporação quer dizer, a Polícia Federal, durante a investigação, numa operação de busca e apreensão, achou mais de R$1 milhão na casa de um agente da própria Polícia Federal. Felipe Coutinho, agente da Polícia Federal que fica no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, capital, aparece nas imagens com pessoas suspeitas de envolvimento no esquema. Os vídeos mostram o policial conduzindo 2 investigados em área restrita do terminal no fim de 2024, no fim do ano passado. Além disso, o policial federal Coutinho teria feito viagens com compras e passagens aéreas em cima da hora. Atitude coincidente com a de investigados no mesmo período. Aliás, ainda falando do fraudão, esse escândalo promovido por vagabundos contra aposentados e pensionistas, o relatório da Polícia Federal também apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Sindinap, ou seja, é o sindicato dos aposentados do sindicato. Olha que coisa maravilhosa. Vocês pararam para pegar a malemolência da denominação? Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato. Tem o sindicato do sindicato. Qual que é o objeto, né? É o sindicato do sindicato. E não me espanta que daqui a pouco surgiu o sindicato dos sindicalistas do sindicato do sindicato. Tá? Esse Sindinap, ele teve o aval da direção do INSS para fazer descontos, presta atenção nisso aqui, sem a necessidade que era exigida por norma de cumprir os requisitos de validação. O Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do Lula, Otardo Frei Chico, que vocês veem aí na tela. Põe na tela o Frei Chico, que de Frei está para o voto sacerdotal de celibato, assim como de Deus está para João de Deus. Um ofício do Dataprev indicou que a associação de Frei Chico, que de Frei talvez não tenha nem o Chico, não cumpriu a regra de validação por meio de biometria facial e mesmo assim o INSS, sob o comando de Carlos Lupe, no governo de seu irmão Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou a operação que não atendia os requisitos exigidos em norma. Aí você de casa me pergunta, e o Lupe? E eu respondo, né? Como que fala? Bate aposentado, como que é a música? Não lembro. Lupe. O líder do PDT, na Câmara dos Deputados, Mário Heringer, criticou a condução do presidente Lula na crise do INSS. Crise do INSS. Eu já vi assaltar o banco. Alguém já ouviu falar? Assaltaram os cofres do Itaú na Paulista, né? A crise do Itaú. A crise do Itaú. Não tem crise, é assalto.
né? E o tratamento dado ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT, segundo Heringer, uma eventual dispensa de Lupe, uma eventual exoneração de Lupe, poderia levar ao rompimento, duvido, da bancada com o governo e a saída da sigla da base. E a sigla vai para onde? Ela vai ficar rodando tonta, igual peão de criança antigamente? Vai virar pró-anistia. Né? Aspas para o Heringer. Eu defendo esta posição. Minha bancada, até onde sei, todos defendem essa posição. Qual é a posição? A posição de bandido? É claro que não depende só exclusivamente de mim, mas essa é a posição que defenderei, fecho aspas. Que posição é essa que ele está defendendo, Vai sair do governo. É a posição para continuar fazendo desconto ilegal? Eu não entendi. Acho que ninguém, né? Não foi só você, não. Acho que ninguém entendeu, né? Essa questão de crise a gente pode chamar de eufemismo protocolar, né? Eles gostam de mudar a significação das coisas para tentar diminuir o impacto. Eufemismo é o contrário de eu machista? Eu machismo? Não, brincadeira. Não, é só uma diminuição, né? Óbvio, do tamanho do problema que o governo está enfrentando. Eu, diferente de você, vou divergir com toda a vênia aqui, toda a educação também. O contrário, olha que engraçado, o contrário de eufemismo é pirotecnia. Pegou? Boa. Eu vou divergir na questão da saída do PDT do governo, porque já há rumores internos tratando disso, tá? Se tirarem o Lupe da posição de ministro, eles vão desembarcar do governo. E é justamente essa saia justa que eles estão usando, esse eufemismo de crise, né? Por isso que eu falei aqui um eufemismo protocolar, porque no protocolo eles vão continuar dizendo que não houve fraude, que a fraude começou lá em 2019, mas a gente já teve a oportunidade de discutir aqui a semana passada, eu não vou ficar voltando no tema, né? Na medida provisória de Bolsonaro, foram eles mesmos que derrubaram. E tem 60% de desvio só no período dele, só em 2 anos. Então não dá nem para comparar 2 anos com 4. Mas, beleza, aí a questão é com eles. Eu queria me ater agora, para finalizar, a questão da Polícia Federal. Eu já citei também esse autor, o Timothy Snyder, ele escreveu um livro onde ele traz 20 lições do século XIX para que a gente não repita o erro diante de ditadura. E uma delas era proteger instituições. Perceba como a Polícia Federal, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, ela não foi protegida. Você tem banda podre, você tem banda meio podre, você tem banda amarela, você tem banda vermelha. Claro. Você tem bandidagem. Bandidagem, boa. É óbvio que a gente tem que lembrar que eles conduziram essa investigação e chegou-se a esses fatos diante da investigação que eles fizeram. Mas me parece ser uma minoria hoje. Você vai ter um policial federal conduzindo bandido? E para finalizar, para colocar para reflexão todos nós, eles estavam de olho, com muito mais ênfase, nos extremamente vulneráveis. Quem são esses? Os analfabetos, os com algum tipo de problema de deficiência, enfim, vários, de locomoção, além dos que não tinham mais parentes vivos. Não tinham nem como fazer prova de vida. E essas pessoas eram os alvos preferidos desse grupo, um verdadeiro bando aí de criminosos. Bandido coração. Lembra, professor Suano? Lembro. Nossa, você vai amar. E aí, professor, você tinha falado da eventual saída do PDT. Mas será que o PDT está blefando? Qual é a relevância do PDT? Pavi, primeiro, não são tantos deputados, mas dentro da guerra por busca de votos, um deputado é significativo para você bloquear, para você impedir o desdobramento de um projeto de lei ou de uma política pública, ou então para você aprovar, impedir aqueles que querem impedir que o país seja roubado. Podia ensinar para algum do PL isso aí, que vai nas manifestações. Deveria mesmo. Ninguém sabe. Deveria ensinar. Na dita direita ninguém sabe. Ninguém sabe, porque é importante. Agora, onde que a gente pode ver? Primeiro, tem que verificar qual é o poder e que a influência que o Lupe tem. A influência diz respeito ao fato de o PDT tem esse grupo, o PDT tem essa instituição em seu nome. Significa o quê? Ele tem essa quantidade de cargos, os quais ele distribui. A saída do Lupe significa que sai o Lupe e sai uma galera junto.
Porque aquele que for ocupar, ele simplesmente vai colocar a sua turma ali dentro. Então, um conjunto de cargos começa a ser distribuído para outros. Onde que tem o poder? Caso o Lupe diga, tudo bem, eu saio, mas vai ter que ser um cara do PDT que é pau-mandado meu. E onde que a gente vê que esses indivíduos são pré-postos, para não ser deselegante? Qual é que esses indivíduos, afinal de contas, são despachantes dele? Pelo nível que ele tem de conhecimento do grau de corrupção ou dívida que esse indivíduo possa ter com o Lupe ou com a galera dele. É essa trama, essa teia que se desenrola. Aí o PDT pega... Mas aí é pior, porque a gente sabe que onde tem prepúcio tem mais nojeira, não tem? Mas aí que tá o detalhe. Foi maravilha, porque está tudo ferrando o povo brasileiro com toda a imundície que você pode ter em mente. Mas quando a gente olha, a gente diz, tudo bem. O que eles estão falando? Não mexe, não é com o Lupe, não mexe com esse cara que tem um monte de gente nas mãos dele, porque todo esse pessoal pode desembarcar, não são os 13 deputados, não são os poucos senadores, é toda aquela galera que dá o suporte numa instância inferior desses que têm o poder de mando, propriamente dito, que vão dizer, então nós não estaremos lá, mas você tem capacidade de frenar, eu acho que esse é o termo mais adequado, aquilo que eles farão como bloqueio, farão dedurando os demais, retirando prerrogativas e benefícios que já estavam configurados com a galera do Lupe. É isso que tem que ser medido. Como a gente não tem o acesso total a essas informações, o que fica é apenas a indicação de que, pela ousadia do cara do PDT para dizer, se você tirar o Lupe a gente sai, é que eles têm capacidade de, se não ajudar, atrapalhar muito. E muito provavelmente, o que o Lula vai fazer? Vai mandar a Gleisi Hoffmann para negociar quem é o cara que pode acontecer e criar uma situação de um eufemismo para dizer, não, ele não está sendo afastado, dá tempo para que ele possa explicar e depois ele volta para um cargo talvez mais insignificante como o Ministério da Saúde, o Ministério que tem mais dinheiro para roubar mais. Praticamente pode acontecer isso, porque eles têm uma negociação de 2 anos para garantir a reeleição deles. Aí é que está o problema. O PDT, pela forma como ele falou, está dizendo, é bom não mexer comigo. Foi a mesma coisa que o Dutra falou para Dilma, não mexe comigo. Por que a Dilma caiu? Porque o Brasil estava indignado com as burrices, ou com os desmandos, ou com os deslizes que ela estava cometendo? Não, porque ela brigou com o Dutra, com Eduardo... Como é que é? Cunha. Não é Dutra. Pois é, estava na minha cabeça aqui na minha cabeça aqui estava... Meu querido velho. É que estava um cara na minha cabeça que eu tinha recebido uma notícia de um indivíduo, mas deixa pra lá. Mas é o Cunha, aí é que tá o detalhe. Ela brigou com o Cunha. O que tem a ver o Cunha com a calça? Tem muito a ver. Porque é o simples fato de quem perde é aquele que não tem capacidade de negociação com aqueles que têm poder e influência real. Aí ele dança. Resta saber, o Lula vai ter peito para fazer isso? Com relação ao PDT, é o que eu poderia falar. Agora, com relação, e aí eu vou ser bem rápido mesmo, um segurança da PF, eu gostaria de verificar agora, o Lewandowski exigindo também câmera para policiais da Polícia Federal. Por que não? Ele quer a câmera para aquele policial que vai com um revolvinho 38 enfrentar a cara com um fuzil? Por que ele não coloca para esses caras da PF? E veja, a PF é séria. Ela está tomada por um indivíduo que a comanda, que no caso é o Lewandowski, ele é o comandante em chefe disso daí, que realmente não dá o respeito que tem. É Lewandowski. Em síntese, quando você olha, e aquilo que você falou do conservador, porque é um dos pilares do conservadorismo. Sim. Como é que você impede a instauração de uma ditadura? Preservando as instituições. Isso é tão concreto que a gente vê a razão pela qual nós estamos vivendo, a ditadura que nós vivemos, que é um fascismo salazarista, um fascismo acadêmico. Por que isso ocorre? Exatamente porque as instituições elas foram fragilizadas e jogadas fora. Instituição não é um prédio, é uma regra de conduta. Quando você não tem mais nenhuma regra de conduta tendo aplicação correta, aplicação adequada, unívoca e tem interpretação ao bel prazer, você encontra que as instituições foram destruídas, por isso que as ditaduras se implantam. Essa citação foi maravilhosa porque ela explica praticamente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Exatamente. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.